Sabe uma coisa curiosa sobre o Brasil? O país tem uma das legislações fiscais mais rigorosas do mundo. Mas, se é assim, por que vivemos numa luta constante contra dívidas e déficits? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que um sistema que foi todo desenhado para ter controle acaba gerando uma sensação de descontrole? Para entender isso, a gente precisa primeiro olhar para a contradição que está no centro de tudo. Então, vamos lá. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça fiscal brasileiro, olhando de frente para essa distância enorme entre o que se espera e o que realmente acontece. De um lado, a gente tem a expectativa. A ideia de que um conjunto de leis super robusto deveria garantir contas saudáveis, tudo em ordem. E do outro lado, a gente tem a realidade que aparece todo dia no noticiário, uma batalha sem fim para fechar as contas. É justamente essa divisão que dá o pontapé inicial da nossa análise. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os próprios pesquisadores da área confirmam. Eles dizem que, apesar de todas as regras, as medidas simplesmente não foram suficientemente eficazes para tornar a sustentabilidade fiscal uma realidade. Ok, mas para entender por que as regras parecem não funcionar, primeiro a gente precisa conhecer quais são as regras do jogo. Ou seja, todo o arsenal de leis que foi criado justamente para controlar as contas públicas. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Começa lá na Constituição de 88, passa pela famosíssima LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, e chega até o teto de gastos. O que a gente vê é um esforço contínuo de mais de 30 anos para tentar impor disciplina financeira. O que nos traz de volta para o nosso mistério. Se no papel as regras são tão fortes, por que na prática o desafio é tão grande? A resposta parece não estar na falta de leis, mas sim naquilo que essas leis não conseguem enxergar. E a nossa primeira pista está no coração da gestão financeira de qualquer governo: o orçamento. Ou melhor, no que sobrou dele. É o que a gente pode chamar de orçamento encolhido. O conceito aqui é fundamental, a ideia de um orçamento esvaziado. Pensa assim, é como ter um mapa, mas um mapa que não mostra o território inteiro. Ele existe, ele é super debatido no Congresso, mas o poder dele de realmente gerenciar e planejar as finanças do país, bom, esse poder é cada vez menor. Quando a gente olha os números, a coisa fica ainda mais clara. É chocante, na verdade. Cerca de 90% de tudo que o governo arrecada já tem um destino carimbado por lei. Aposentadorias, salários, repasses. Isso deixa uma fatia minúscula de apenas 10% para o governo realmente decidir onde vai investir. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a verdadeira briga pelo dinheiro não acontece durante o debate do orçamento. Ela acontece antes, na criação das leis que engessam esses gastos. O orçamento, no fim das contas, vira quase uma formalidade para confirmar decisões que já foram tomadas. E não para por aí. Além dos gastos obrigatórios, tem todo um universo de decisões que acontecem fora do radar do orçamento. Benefícios fiscais, subsídios, tudo isso tem um impacto gigantesco nas contas, mas sem passar pelo mesmo nível de debate e escrutínio. Certo. Se o orçamento não conta a história toda, a próxima pergunta é meio óbvia, né? E os números oficiais da dívida? Vamos dar uma olhada no que eles revelam, ou melhor, no que eles escondem. Então, se o orçamento é essa peça incompleta do quebra-cabeça, a próxima pista deveria estar no indicador mais importante da saúde fiscal de um país: a dívida oficial. Mas, será que ela conta a história completa? Bom, este aqui é um número oficial, a chamada Dívida Consolidada de Estados e Municípios, 1,46 trilhão de reais. É com base nesse valor que a Lei de Responsabilidade Fiscal funciona, que os limites são calculados, enfim, é um número que todo mundo acompanha. Guarda bem esse número. Agora, segura aí. Vem um número que quase ninguém vê: 3,4 trilhões de reais. Esse é o valor de outras obrigações financeiras, o que a gente chama de passivos, que simplesmente não entram no cálculo oficial da dívida. É a parte que fica submersa do iceberg. A dimensão do problema é impressionante. Essa dívida escondida é mais que o dobro, 2,3 vezes maior que a dívida oficial, aquela usada para o controle, ou seja, a maior parte do risco está totalmente fora do radar. A consequência disso é profunda. É como tentar dirigir um carro olhando só para um pedacinho do para-brisa. A principal ferramenta de controle fiscal está, por definição, ignorando a maior parte do problema.
E agora, juntando todas as peças, a gente chega à conclusão da nossa investigação. É uma história inacabada sobre um sistema que é, ao mesmo tempo, super complexo e cheio de falhas. Então, vamos resumir o paradoxo. O Brasil vai lá e cria regras bem rígidas. Só que, ao mesmo tempo, o orçamento vai sendo esvaziado, perdendo seu poder. Para completar, o principal indicador de dívida ignora a maior parte do problema real. O resultado disso tudo? Uma grande ilusão de controle, porque o foco está todo no lugar errado. E esse gráfico aqui mostra o resultado prático de tudo isso. Oficialmente, pouquíssimos governos ultrapassam o limite da dívida. Olhando assim, parece até um sucesso, né? Mas quando a gente leva em conta os passivos ocultos, a foto muda completamente. Ela sugere que a dificuldade financeira é muito, mas muito mais espalhada do que os indicadores oficiais deixam a gente ver. E aqui que está o ponto central de tudo isso, a grande ironia da história. O problema do Brasil não é a falta de regras. O problema é ter um sistema de controle que se especializou em medir as coisas pequenas, enquanto ignora as coisas gigantes. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se os números oficiais não mostram a realidade, qual é o custo verdadeiro disso tudo para os serviços públicos? Para a saúde, a educação, a infraestrutura? Porque uma gestão fiscal que não enxerga o problema por inteiro tem um custo. E esse custo é sentido no dia a dia, na qualidade dos serviços que chegam ou que deixam de chegar a toda a população.